O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Palavra da salvação. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Esta provavelmente é a oração que deve sair do coração do José, da Maria, de sua família, nestes 50 anos de vida matrimonial. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Neste dia tão bonito da vida de vocês, a igreja está toda bonita também para significar o que de bonito Deus fez na vida de vocês. Também nós queremos, juntos com vocês, louvar a Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pedir que Ele renove. A presença de Jesus na família de vocês, que sustentou esses 50 anos, precisa ser louvada, precisa ser glorificada. Glorificado seja o Senhor, que esteve com vocês todos esses tempos. E Ele que está no meio de vocês, renove sempre esse amor de vocês, que Ele sempre renove. Esse amor sempre pode ser renovado. Em todas as situações, todas as dificuldades, a presença de Jesus deve ser sempre louvada e deve sempre nos renovar. Hoje tão poucos escolhem esse caminho que vocês escolheram, tão poucos conseguem chegar a estes 50 anos que o Senhor deu para vocês. E é algo para se louvar e agradecer. Um sacramento destes, a presença de Jesus no meio de uma família, que é o que o sacramento faz, coloca a presença de Deus dentro daquele amor, daquela união, a presença de Jesus ali deve ser sempre louvada, deve contar sempre com agradecimento, tanto a Deus como também um ao outro, porque os noivos são a presença de Deus um pouco, um para o outro também, o casal matrimonial. Também, além de sempre louvar e agradecer a Deus, a gente deve permitir que Ele sempre pegue o amor que existe ali e transforme num amor semelhante ao dele. Como nós ouvimos na segunda leitura, o casamento é uma missão, e uma missão de que Deus pegue um amor, que é um amor que existe ali, e transforme num amor semelhante ao dele, paciente, não invejoso, não interesseiro, que se alegra com o bem, com a justiça, que perdoa tudo
e que desculpa tudo. É o Senhor que faz isso. Isso é algo que Ele faz conosco, se nós abrimos o nosso coração para Ele e o espaço para que Ele haja. E por isso, a sua presença deve ser sempre louvada e sempre renovada. Nossa vida é um mistério, e assim como todas as coisas vivas, por exemplo, estas flores que aqui estão, que ornamentam a igreja, daqui a pouco tempo, elas vão murchar, porque elas estão apoiadas nelas mesmas. Elas não estão com raízes em algo firme. O Senhor, no Evangelho de hoje, nos faz um convite difícil. Ele nos pede a verdadeira sabedoria de vida, de estar ancorados nele, de estar com as raízes nele, em Jesus, acima de tudo. Porque se nós estamos com as raízes apenas em nós mesmos, nos nossos próprios projetos, no nosso próprio modo de pensar e de ser, nós vamos murchar, assim como essas flores, muito em breve. Pelo contrário, se nós estamos enraizados nele, acima de tudo, nós temos a certeza de que Ele preserva tudo que é bonito e Ele renova sempre. Cada instante, os que estão plantados no Senhor são sempre renovados. E Ele guarda este amor que começou aqui na terra, que seja um amor da vida eterna, que seja um caminho para o céu. Um amor que Jesus coloca a sua confirmação no sacramento e que nós deixamos que Ele renove a cada dia, se torna um caminho para o céu. Um amor que não está ancorado em Jesus se torna um amor com prazo de validade para terminar. Mas um amor que está ancorado no Senhor, na sua presença viva, que foi invocado há 50 anos sobre esta família e que hoje nós queremos renovar, é um amor que também pode levar para o céu. É o caminho que São Paulo nos diz na segunda leitura. Para o povo de Deus, a primeira leitura de hoje nos fala da sabedoria misteriosa de Deus e da sua transcendência. Ele diz assim: acaso alguém terá conhecido o seu desígnio sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviastes o seu Santo Espírito? Ou seja, a nossa vida, o nosso entendimento é limitado e a gente compreende sempre com um tom de mistério. Existe um mistério na nossa vida, na vida de cada um. O autor diz que se até as coisas daqui da terra a gente não conhece muito bem, quanto mais as coisas do céu. E o que são as coisas do céu? Não são as coisas de um lugar distante. Não, as coisas do céu são as coisas segundo o coração de Deus, segundo a sua mente, segundo a sua sabedoria. Mas aí depois ele diz: acaso alguém terá conhecido o seu desígnio, sem que lhe desse essa sabedoria do alto, lhe enviaste o seu Santo Espírito? Ou seja, Deus nos dá o seu Espírito Santo. Ele nos faz pensar, sentir e ser como Ele é. E só assim a gente pode cooperar com este mistério. Toda família, toda vida, no início é sempre um mistério. O que será que Deus vai fazer? Por que caminho será que Ele vai conduzir? Depois de muitos anos, a gente tem um pouquinho de entendimento do mistério de Deus. Um pouco, não totalmente, mas a gente entende um pouco do mistério de Deus olhando um pouquinho para trás. Mas no início era um mistério. Eu tenho certeza que nenhum de vocês imaginava todos os caminhos por onde o Senhor levou vocês. A nossa vida é um mistério. E o que importa neste mistério é a gente estar unido ao desígnio, ao pensamento, à vontade de Deus. Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Olha como é forte isso. Pela sabedoria foram salvos. Pensar e agir como Deus é ser salvo. E a gente poderia inverter a afirmação. Não pensar e não agir como Deus é não ser salvo. É isso que o autor diz aqui. Pensar e agir como Deus. Então, neste sacramento de hoje, que nós comemoramos a Eucaristia, nós queremos nos colocar diante do mistério de Deus, que está sempre acima de nós, que é como se fosse uma nuvem, mas a gente quer se colocar diante do mistério dele e receber o seu modo de pensar, o seu modo de ser. A gente quer que ele nos conforme. O São Carlo Acutis, hoje canonizado pelo Papa Leão, disse que diante da Eucaristia nós estamos como que nos bronzeando diante do sol. Nós, quando nos colocamos diante de Jesus,
nós também recebemos dele o que ele é. Nós poderíamos nos colocar hoje em oração diante da sabedoria infinita de Deus, que conhece tudo e que também nos ama, e que vocês sabem que acompanhou vocês. O Evangelho nos fala de algo um pouco diferente. O Evangelho fala de renúncia, fala de carregar a cruz. Não é possível seguir ao Senhor e cooperar com a sua sabedoria sem a disposição de renunciar. Não é possível. E até mesmo do ponto de vista humano, todos sabem que não é possível um casamento durar 50 anos se não houve ao longo desses 50 anos muita renúncia de um lado e do outro. É a presença de Jesus que está ali no meio e que pede de nós sempre alguma renúncia. Não é possível seguir ao Senhor sem essa disponibilidade de renunciar. Eventualmente o Senhor nos pede que a gente renuncie tudo no final de nossas vidas. Mas às vezes Ele pede de nós que nós renunciemos aos poucos algumas coisas. O nosso caminho implica nisso. E nós devemos ter essa disposição. Certamente existe algo hoje em nós que nós precisamos renunciar para podermos cooperar melhor com o mistério que Deus quer agir na nossa vida. Com o seu mistério, Ele exige de nós uma prontidão, uma renúncia, um empenho. O nosso caminho com o Senhor exige isso. A segunda leitura, que fala da caridade, que é também sinônimo para o amor é o critério, é como o Senhor nos conforma. E por que esse amor exige renúncia? É porque, na verdade, a gente não sabe amar. A gente tem que aprender a amar. O amor existe em germe, mas ele precisa ser educado, formado. Acho que também todo casal sabe disso. No início, que eles se amavam, com certeza, havia algo de real naquele amor. E por outro lado, ao longo dos anos, Deus foi conformando aquele amor em um amor mais puro e mais perfeito. Por meio das dificuldades, tropeços e tempestades. Mas também com o perdão, que o perdão também é amar. O Senhor precisa nos conformar segundo a sua forma de amar. Nós precisamos aprender dele. Ele que é a sabedoria eterna, Ele que nos ensina. É um mistério, mas Ele é capaz de nos comunicar este mistério pelo seu Santo Espírito. E nós não sabemos quanto tempo nós viveremos, mas nós queremos que todos os amores desta vida sejam colocados debaixo do reinado de Jesus, para que durem para sempre no céu. Hoje os santos canonizados, Carlo Acutis, Giorgio Frassati, eles viveram poucos anos, mas nos poucos anos que eles viveram, eles conseguiram demonstrar que a sabedoria de Deus não tem idades. Ela pode alcançar desde pessoas muito novas até pessoas bem idosas, como tantos também patriarcas e profetas do Antigo Testamento, que a Bíblia diz que tinham 90 anos quando foram chamados por Deus. Não existe época para que Deus nos comunique a sua sabedoria. Todas as pessoas de todas as idades que se colocam com um coração humilde diante de Deus podem receber a sua sabedoria e podem ter o seu coração, o seu pensamento, o seu agir conformado ao pensamento e ao agir de Deus, que nos ama, que nos dá o seu Santo Espírito e que nos ensina a amar como Ele nos ama. Que vocês possam hoje louvar e agradecer a Deus. Que o Senhor que habita no meio da família de vocês de verdade, que Ele possa sempre renovar este amor e fazer a sabedoria dEle habitar no coração de vocês e de toda a sua família, para que essa sabedoria salve a vocês e salve toda a sua família, porque pensar e agir como Deus é ser salvo. Amém.